Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 6 de abril, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Pai celestial, Senhor do céu e da terra, pedimos, meu Deus, a Tua bênção nessa meditação, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui com um assunto maravilhoso. Meus olhos até chegam a brilhar e o coração se alegra de tão importante e muito necessário para se aplicar esta meditação para nós. Tem como tema, tem a sua Bíblia em mãos, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. O título, o assunto é Resgatando a Vida de Aliança com Deus. Muitas das vezes acontece de ferirmos a aliança com Deus. Como? Quando nós nos afastamos de viver uma vida de obediência e santidade. Muitas das vezes a pessoa pode até estar dentro da igreja, mas pode acontecer de estar como uma dracma perdida. Tal qual também Sansão, quando pensou que a força de Deus, o Espírito de Deus estava ainda nele. E quando ele foi para a luta, percebeu que não estava. É assim. A vida de aliança com Deus, ela se regra, ela se firma dentro de nós pela unção do Espírito de Deus, quando nós vivemos o temor para praticar a vida de santidade, em obedecer a seus mandamentos. É a esse respeito que vamos nos ater com muita seriedade neste tema, nesta manhã. Creio que Deus vai ajudar-nos a alertar mais e mais para uma vida de comunhão, de aliança com Deus. Falaremos de quatro tópicos. O primeiro tópico, lembro-me de ti. Quem falou isso? Lembro-me de ti. Deus para o povo dele. E muitas das vezes acontece de a gente se esquecer de Deus, se afastar de como éramos para Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Deus falando através do profeta Jeremias, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no concerto, numa terra em que não semeia. Deus tentando atrair novamente, resgatar o povo para perto dele, que o povo estava vivendo uma vida afastada. E viver afastado de Deus não é vida. Mas lá na frente, Deus usou no profeta Jeremias, diz, quão amargo é se afastar da fonte da água viva que é Deus. Então, o povo de Deus estava perdendo a essência do primeiro amor, de servir a Deus
com aquela beleza de jovem, com aquela paixão. Deus tem nos salvado na pessoa bendita do seu Filho Jesus para nos dar uma verdadeira vida, nos fazer verdadeiramente pessoas de semblante, de comungar a vida bela e feliz na sua presença. É isso que ele faz. Mas muitas das vezes tem pessoas que rejeitam a este Deus, rejeitam este noivo que é o Senhor Jesus e prefere viver ao seu bel prazer. E aí é só sofrimento e dor a pessoa que não vive uma aliança com Deus. Vamos para o segundo tópico. Invalidando uma vida de comunhão com Deus. Pessoas que podem invalidar, quebrar a aliança com Deus. Como? Rejeitando a Ele, não querendo mais viver uma vida de aliança com Deus. Então, Deus tem nos dado tudo, tem nos dado a oportunidade, a chance da vida eterna através do seu Filho, no sacrifício lá na cruz. E ao povo de Deus, muitas das vezes, se desvia, se extravia por outros caminhos e fica distante de Deus. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 32, diz o seguinte: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus havia atraído, feito uma aliança, um concerto, dizendo ao povo: vós agora sois meus, meu povo, eu os cuidarei. Então, quando a gente está vivendo uma vida de aliança com Deus, vivemos uma vida feliz, de paz e sobre os cuidados e a proteção de Deus e uma felicidade. E o povo não conseguiam fazer a vontade de Deus, começava a se extraviar. E Deus falando aqui: eu vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança foi feita e está valendo lá na cruz. Deus prometeu resgatar esse povo e quer resgatar cada um de nós. E nessa nova aliança existe uma lei espiritual que Ele coloca dentro de nós através do Espírito Santo. Deus prometeu àquele povo que ia fazer. Eles invalidaram, se afastaram, deixaram. Mas Deus sempre quer salvar. Sempre o amor de Deus é tão grande que Ele sempre quer, faz de tudo para restaurar e resgatar o homem para a presença dEle. Vamos para o terceiro ponto, tópico. O lugar sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes há uma necessidade de Deus permitir às pessoas chegar a um ponto de chegar ao fundo do poço, ao deserto, para poder ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Muitas das pessoas só se chegam mais a Deus quando chega a um momento muito crítico em sua vida. Há alguns que é preciso passar no leito de dor para poder se inclinar mais com sensibilidade para dar ouvido à voz de Deus. Isso que aconteceu no povo de Deus no tempo do profeta Oséias. Capítulo 2 de Oséias, versículo 14, que diz o seguinte: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitas das vezes, o coração da pessoa obstinado, duro,
para não dar ouvido à voz de Deus. E muitas das vezes é preciso uma situação para que a pessoa esteja só, para que dê ouvido à voz de Deus. Passar por situações para se aquebrantar, para que possa dar lugar à voz de Deus. Vamos concluindo com o quarto ponto. Reconhecendo a perda e restaurando o primeiro amor. Eu vou logo ler, depois vamos aqui falar algum comentário, dizer algo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui fechamos a palavra de Deus. Deus tem nos amado com amor tamanho grande, e há pessoas que ainda não são gratos, não reconhecem, rejeitam esse amor. E há quem já o conheceu e provou, mas as atrações do mundo, as necessidades, preocupações e algumas dores, alguns conflitos, algumas feridas, têm feito com que pessoas se afastem, desvalorizem o amor com o qual Deus colocou dentro de nós, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 2, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus derramado em nossos corações. E afaste o coração de Deus e coloca o coração em outras coisas, e outras ficam feridas e se afastam, e outras preferem as coisas do mundo do que a unção, o amor de Deus, o plano salvador, a vida de sacrifício, de renúncia, para voltar aos velhos caminhos, se afastar de Deus e viver ao seu bel prazer. E outros que ainda podem até estar dentro de uma igreja, mas aquele primeiro amor, ele está amortecido, ele está apagado. Mas Deus quer renovar, Deus quer restaurar. Cabe a cada um de nós se conscientizar o quão maravilhoso, o quão bom é viver as delícias do prazer, da presença, da comunhão e de fazer e viver aquilo que agrada a Deus do primeiro amor. Vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, por esta meditação. Tenho uma absoluta certeza, meu Senhor, que Tu irás combungir, dilacerar corações para renovar, para fazer, desejar a voltar ao primeiro amor e viver a aliança de fidelidade com prazer a Ti. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Ótimo domingo. Reúna sua família ao redor da sua mesa. Celebre a Deus a gratidão e sempre conservar o primeiro amor. A gratidão a este amor tão grande desse nosso Deus. Deus abençoe.